Maquiavel pedagogo. Você entrega o seu filho para a escola para aprender português, para aprender matemática, para aprender literatura, geografia. E o que acontece? O seu filho volta treinado em sentir empatia, a repetir slogans, jargões de militância. E como é que tudo isso aconteceu? Aqui, na nossa obra Maquiavel Pedagogo, que a gente viu no primeiro slide, Pascoal Bernardin, jornalista e professor, revela o arsenal de manipulação psicológica que migrou dos laboratórios de psicologia social para a sala de aula. Técnicas como submissão à autoridade, conformismo, normas de grupo, pé na porta, porta na cara, dissonância cognitiva, dramatização, avaliação pública. Hoje vamos seguir o texto quase linha por linha, mostrar cada técnica e explicar o preço psíquico e o valor cobrado dos alunos e professores ao aplicar essas técnicas de manipulação psicológica. Se você ainda crê em neutralidade escolar, fique. A radiografia da educação começa agora. Vamos para mais um slide. Bernardin não ataca professores. Aqui nessa obra, ele está mirando o sistema que forma esses professores. Os cursos de treinamento, as apostilas inovadoras, os relatórios de ONGs, da ONU, da Unesco, que são os organismos internacionais, tudo isso vem de metodologias ativas, como se elas fossem a chave da autonomia. Mas ao abrir o manual, você encontra um kit velho de psicologia social, só que agora com roupa nova. Bernardin, ele lista 8 técnicas clássicas que migram do laboratório para a sala de aula. Vamos à primeira técnica, submissão à autoridade. Milgram montou o experimento com 3 papéis aqui. O pesquisador, de jaleco branco, o professor, que é o voluntário testado, e o aluno cúmplice escondido atrás de uma parede. O roteiro manda o professor aplicar choques que vão de 15 a 450 volts. Sempre que ele hesita, o pesquisador repete no mesmo tom calmo: Você não tem escolha. Continue, por favor. O resultado impressiona, porque mais de 60% dos voluntários giram o botão até o máximo, mesmo acreditando que estão ferindo a outra pessoa. O que isso ensina para a educação? Basta a presença do jaleco, ou seja, da autoridade, para que a consciência recue. A ordem externa vira voz interna. Ouça e obedeça tudo. Tudo dará certo. Qual é a leitura psicanalítica? Em palavras bem simples, o Freud chama isso de identificação com o agressor. Quer dizer, o aluno ele internaliza a voz de quem manda e obedece para aliviar a sua própria ansiedade. Não porque examinou se a ordem faz sentido, mas porque agora aquela ordem externa é uma ordem interna. Vamos para a segunda técnica, o conformismo. O psicólogo Solomon Asch mostrou uma linha padrão a cada voluntário. Ao lado, ele exibiu 3 linhas de comprimentos diferentes. A tarefa parecia óbvia: escolher a linha que tinha o mesmo tamanho da linha padrão. Mas havia um detalhe escondido. 7 pessoas na sala eram cúmplices do pesquisador. Todas davam em voz alta a mesma resposta errada de propósito. E o que aconteceu? Quando o voluntário ele estava sozinho, ele acertava quase sempre. Quando ele estava cercado pelos cúmplices, ele cedeu 1/3 de vez. Resultado-chave do livro: 32% das respostas ficaram erradas só para acompanhar o grupo. E por que isso importa para a escola? O aluno pensa: melhor errar com todo mundo do que acertar sozinho. O medo de parecer diferente pesa mais que o fato em si.
a leitura psicanalítica desse experimento, em palavras simples também. Quando o grupo pressiona, surge uma voz interna que diz para a gente assim: não quebre a harmonia, fique com o coro. A visão muda para manter o pertencimento. Não se busca a verdade, busca-se a aceitação. Seguimos para a terceira técnica agora, as normas de grupo. O psicólogo Sheriff apagou todas as luzes de uma sala. Só ficou um pontinho luminoso, imóvel, sem referência externa. O ponto, então, ele parece dançar na escuridão. Primeiro, cada pessoa avaliou o movimento sozinha. Cada uma deu um número diferente de centímetros. Depois, o sheriff, o psicólogo, o pesquisador, reuniu o grupo. As opiniões foram trocadas em voz alta. Logo surgiu um valor médio. Por exemplo, 4 centímetros. Todos aceitaram esse número sem combinar. Qual que é o detalhe decisivo? Quando o voluntário voltou a ficar sozinho, ele manteve os 4 centímetros como se fosse uma verdade sua. Trecho-chave do livro. Mesmo isolado, o sujeito ele conserva a norma criada em grupo. Aplicação na escola. Vamos pensar como que isso pode se dar. Um debate aberto cria a régua moral da turma. Quem chega depois já encontra o padrão montado e adota sem discutir. Qual que é o resultado? A medida externa, ou seja, o fato, cede lugar à medida interna, a voz do grupo. Chegamos às duas técnicas de manipulação agora muito usadas em escolas, ONGs e até treinamentos corporativos. A primeira é esse que nós estamos vendo aqui agora, o famoso pé na porta. Ele foi escrito por Friedman e Fraser. Funciona assim. Primeiro, você pede algo mínimo, algo fácil que a pessoa aceita sem aceitar. Atender um telefonema rápido, responder 8 perguntas sobre um produto de limpeza, colar um adesivo minúsculo no vidro da casa. 3 dias depois, volta você e faz um pedido agora verdadeiro, mas um pedido maior. Por exemplo, agora uma entrevista longa dentro de casa. Agora instalar uma placa enorme no jardim. Resultado: quando o pedido chega sem preparo, só 22% aceitam. Mas quando o pedido mínimo vem antes, a taxa de aceitação sobe para 52%. O livro resume bem. O ato mínimo engaja psicologicamente o sujeito e ele diz para ele mesmo: já disse sim uma vez, não vou recuar agora. E agora vamos inverter a técnica. A porta na cara. Esta foi estudada por Cialdini. Funciona assim: você começa com um pedido absurdo. Você pode acompanhar infratores juvenis durante 3 horas por semana? A pessoa recusa, claro, né? E aí então vem o segundo pedido. Então, que tal apenas acompanhá-la por 2 horas numa visita ao zoológico? A taxa de aceitação, que antes era de 16,7%, sobe para 50%. E por quê? Porque, depois de recusar algo tão exagerado, o novo pedido parece razoável. Esse jogo de contrastes prepara a mente para ceder, e quando você combina as duas técnicas, cria uma bola de neve de engajamento. Cada pequeno sim gera uma coerência interna. Cada recuo estratégico reduz a resistência. O sujeito é arrastado passo a passo até dizer sim a algo que jamais aceitaria no início. E tudo isso acreditando que está decidindo livremente. Vamos agora a uma das técnicas mais eficazes e mais perigosas. Chama-se dissonância cognitiva. Ela foi descrita em 1957 por Leon Festinger e funciona assim. Quando uma pessoa age contra aquilo em que acredita, ela sente um desconforto mental, uma tensão interna. E aí, para aliviar esse mal-estar, ela muda o que acredita.
No livro, o autor cita a experiência clássica. Dois grupos fizeram uma tarefa chata, muito chata. Depois, cada sujeito teve que mentir para outra pessoa, dizendo que a tarefa era legal. E um grupo recebeu US$ 20 para isso, o outro recebeu um único dólar. E o que aconteceu? Quem ganhou US$ 20 manteve a opinião. A tarefa era chata, mas eu menti por dinheiro. Mas quem ganhou só US$ 1 não tinha justificativa externa. Então, para reduzir a dissonância, mudou a crença. Se eu menti, talvez não fosse tão chato assim. Acho que eu gostei da tarefa. Conclusão: a contradição entre o ato e a crença força a mente a mudar a crença. E tem mais. O livro mostra que isso funciona com comida nojenta também, com iniciação humilhante e até com redação de confissões em sala de aula. O nome pedagógico disso é dramatização. O aluno representa papéis, escreve textos com valores que ele não tem, lê essas confissões em público e, com o tempo, começa a acreditar no que escreveu. E qual que é a leitura psicanalítica? O superego pedagógico, ele cria culpa artificial e logo oferece um alívio emocional. É um circuito fechado, um ciclo de gozo. O aluno passa a racionalizar o que antes repudiava. E ainda chama isso, sabe de quê, gente? De aprendizado. Chegamos a uma técnica mais sutil, mas muito eficaz: a avaliação formativa. Ela não usa uma grande punição. Usa pequenas doses, repetidas ao longo do tempo, como um choque elétrico leve, mas constante. O objetivo não é medir o conhecimento, é produzir interiorização de valores. A nota vira um marcador de comportamento. Quem se alinha ao grupo sobe. Quem questiona fica para trás. Agora, repare no papel do professor. O livro mostra que ele é treinado para gerir o clima da turma. Não é mais o mestre do conteúdo, é o guardião da harmonia. Se alguém discorda ou pensa diferente, não precisa mais bronca. Basta um olhar, um riso abafado, um leve isolamento e a turma age. E o dissidente sente que algo está errado com ele. É o que Pascoal Bernardin chama de sanção simbólica. E o que a psicanálise vê aqui? A Melanie Klein, ela nos explica que esse tipo de comportamento cabe na posição esquizoparanoide. Quando o grupo idealiza uma norma interna, quem pensa diferente é sentido como um inimigo, um perseguidor, e precisa ser neutralizado. A escola moderna ensina o aluno a ter medo de destoar, não de errar, mas de não se encaixar. Agora, a pergunta inevitável: por que isso importa? Porque a escola já não ensina a pensar. A alfabetização, ela parou de avançar. O desempenho em matemática dispensou, mas as oficinas de sentimentos se multiplicam. O conteúdo encolheu, mas a emoção agora domina. Esse é o sintoma visível, o esvaziamento cognitivo. Mas a recusa mais profunda é esta: os alunos não aprendem mais a pensar por si, aprendem a obedecer ao clima, a ajustar a moral conforme o tom da sala, a mudar de ideia para evitar a tensão. A escola condiciona a alma pela dissonância cognitiva e forma adultos prontos para se adaptar a qualquer nova moral, desde que ela venha, portanto, embalada com afeto, né? A tirania moderna não chega com farda, ela chega com slogans doces, com hashtags inclusivas e uma pedagogia que finge cuidar. Mas se você pedir dados, lógica ou coerência, viram para você e dizem: como que você é insensível, Rafael? Por isso, discutir Maquiavel pedagogo não é paranoia, gente. É defesa sanitária da inteligência.
é proteger o que ainda resta de pensamento próprio, antes que ele vire apenas mais um conteúdo programável. Vocês não acham? E aqui vai a minha posição agora sem rodeios. A dissonância cognitiva, ela é o ácido que está corroendo a identidade nossa. Ela dissolve o pensamento próprio e instala uma consciência artificial, só que agora feita de medo e aplauso. É isso que vemos nas escolas: projetos sociais, simulações da ONU, workshops de liderança empática. Tudo é voluntário, mas quem falta, quem não sorri, quem não posta é marcado, é penalizado. Não é aula, é teatro, não é liberdade, é um teatro pronto. O aluno aprende que questionar é ser inconveniente. O conteúdo, ele diminui. A exigência, ela cai. E a participação, ela sobe. Mas sobe como? Com selfies, com cartazes, com dinâmicas de grupo. E enquanto isso, a leitura despenca. O cálculo ele desapareceu. No lugar do saber, entrou os jargões. No lugar do argumento, entrou a causa da moda. Se a gente continuar nessa direção, vamos colher exatamente o que estamos plantando: silêncio cúmplice, pensamento pasteurizado, identidade diluída. A educação virou adesão emocional. Mas eu não ensino para formar militantes. Eu ensino para formar gente que pensa. E agora me diga, em que momento da sua formação você percebeu que a manipulação emocional está vindo disfarçada de didática? Foi numa dinâmica? Foi numa leitura obrigatória? Foi num projeto voluntário que ninguém podia faltar? Conta aqui pra gente agora nos comentários. O seu relato ajuda a mapear o problema. E expor o problema já é parte do remédio. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se puder, torne-se membro. Você libera conteúdos exclusivos e ainda permite que eu e a estagiária sigamos livres e independentes. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, fundador da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E aqui no nosso canal a meta é clara: resgatar o pensamento claro em tempos de neblina emocional. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu like e aos membros pela confiança extra. Fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!